Fala, meus amores! Vamos começar mais uma videoaula e a gente vai usar o livro de português na página 58, tá bom? Então, lá vai ter um textinho que o texto é chatear e encher. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando aí comigo, tá bom? Vamos lá! Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô? Quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar por obséquio? Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais 5 minutos você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí, não chateia. Daí a 10 minutos liga de novo. Escute uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro dessa vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos e faça uma nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Quem telefonou para mim? Bom, gente, esse texto é do Paulo Mendes Campos, que nasceu em Belo Horizonte em 1922 e faleceu no Rio de Janeiro em 1991. Ele foi jornalista e escritor. O que esse texto quer passar pra gente aqui? Uma diferença entre chatear e encher. Quando ele queria encher, ele ficou ligando, perturbando. Não é isso? Depois, quando ele queria chatear, ele mesmo fez uma nova ligação e falou que era o Valdemar. Isso não tinha deixado nenhuma ligação para ele, deixando a pessoa do outro lado chateada com a situação. De primeiro ele encheu, ficou enchendo, perturbando, mas a pessoa não ficou chateada, só ficou saco cheio. Depois ele chateou aquela pessoa. Essa é uma diferença que um amigo trouxe para ele, não quer dizer que está no dicionário nem nada disso. É a diferença segundo o texto, ok? E aí nós vamos lá para a página 59. Na página 59, vão ter algumas perguntinhas sobre o texto. Por exemplo, da número 1. Neste texto, o autor narra uma situação ocorrida quando se usou um meio de comunicação. Que meio de comunicação é esse? Eu não posso aproximar muito porque tem a resposta aqui e eu sei que vocês são bem espertinhos. Número 2. Ao fazer a leitura do texto, você entendeu qual é a diferença entre chatear e encher? Explique. Vocês vão escrever com as suas palavras o que vocês explicaram, tá bom? Que outro título, levando em consideração o contexto, você daria a essa narrativa? Que outro título você poderia dar para esse texto? Considerando o que tem nele, tá? 4. A pessoa que estava no escritório se aborreceu com os telefonemas. Retire do texto a frase que indica o começo da sua irritação. Teve uma hora que a pessoa respondeu os telefonemas de forma mais grossa, porque ela já estava irritada. Vocês vão ver no texto aonde tem uma frase que demonstra alguma grosseria, alguma irritação, tá bom? Número 5. A narrativa deixa perceber claramente que foi passado um trote telefônico à pessoa que estava no escritório. Você considera correta uma atitude como essa? Justifique a sua resposta. Você considera correto ficar passando trote para o escritório, enchendo a pessoa que está no seu momento de trabalho? Vocês vão escrever a sua justificativa, se você considera correto ou não, tá bom? E aí, vamos para a página 60. Na página 60 está dizendo o seguinte: pinte de azul o retângulo que contém a resposta correta. As expressões por favor e por obséquio são usadas para dar ideia de que o chateador do texto é uma pessoa educada ou alguém mal educado. Está escrito por favor e obséquio. As pessoas que usam por favor e obséquio são pessoas educadas ou mal educadas. Apesar dela estar chateando, do que ela está fazendo ser algo feio, a forma com que ela fala, a forma com que ela escreve, nesse caso, está sendo de uma pessoa educada ou de uma pessoa mal educada. Tá bom? Número 7. A partir da narrativa, podemos afirmar que o número chamado foi escolhido ao acaso. Retire do texto a frase que confirma essa afirmativa.
ele não escolheu um escritório específico com tal número. Ele escolheu um número de algum escritório. Qual parte no texto que tem uma frase falando isso? Que ele escolheu o número de qualquer escritório, tá bom? Número 8. Lá embaixo da página 60. Vamos lá. O texto relata um trote ao telefone. Você considera essa atitude correta? Por quê? Bom, essa pergunta é bem similar a 5, né? Se você considera correta um trote para o escritório. É bem parecida, acredito que será a mesma resposta. Então, assim, podem colocar só uma coisa básica, porque vocês já vão ter escrito na número 5, tá bom? Página 61 agora. Galera, na página 61, na número 1, vai estar falando que as palavras chatear e encher são verbos. E que verbos é tudo aquilo que indica uma ação, ou pode indicar também um estado, fatos ou fenômenos. Fenômenos, nesse caso, é fenômenos da natureza. Chovendo, amanhecendo, tá bom? Isso são verbos. E aí a número 1 vai pedir para vocês olharem no texto que a gente leu, e retirar de lá palavras que estejam, verbos que estejam no presente e verbos que estejam no passado, tá bom? Então vamos relembrar aqui. O que são verbos do passado? Verbos do passado são aqueles verbos que emitem uma ação que já foi feita. Eu comi, eu andei, por exemplo, tá? Verbos do presente indicam uma ação que está sendo feita, tá? Olhando, eu estou olhando, no caso, aí tem um auxiliar. Deixa eu ver mais algum do presente. Liga, ele liga. Liga quando? Agora, tá? Então, esse meu verbo vai ser presente. E o verbo no futuro significa algo que será feito. Eu comerei, eu ligarei, eu ainda vou fazer. Então, só relembrando esses tempinhos verbais. Passado, presente e futuro, tá bom? Como eu sei que vocês vão ficar com dúvida disso, o presente tem um verbo para cada linha no texto. Vocês podem achar aí, um verbinho para cada linha. No passado, ficou sobrando 2 linhas, tá? Então, não precisa se matar de procurar, não. 2 linhas aí vai sobrar mesmo. Não tem verbo um para cada linha, não, tá bom? Já na número 2, galera, vai estar assim. Reescreva as frases a seguir no tempo passado. E aí tem, por exemplo, você telefona para um escritório. Qual é o verbo nessa frase? Primeiro a gente tem que achar o verbo. Qual é a ação que eu estou fazendo? O que a pessoa dessa frase está fazendo? Telefonando, certo? Então o verbo vai ser telefona. Eu telefono, você telefona. Então o verbo é telefona. Eu vou pegar esse verbo e vou jogar ele para o passado. Então a minha frase pode ficar, por exemplo, você telefonou para um escritório, ou você telefonava para um escritório. Todos esses dois remetem passado, tá? Vocês vão identificar os verbos na frase e vão reescrever as frases colocando o verbo no passado. Precisa prestar atenção para ver se mais alguma coisa vai ter que mudar ou não por causa desse verbo, tá? Na página 62, na número 3, vai trazer pra gente as palavras deixar e as palavras chatear. A palavra deixar com X e a palavra chatear com CH. Bom, algumas palavras são escritas de forma diferente e o X e o CH têm o mesmo som em algumas palavras. Por exemplo, na palavra táxi, ele não tem o mesmo som. Eu não falo taxi, né? Então, nem todas as palavras que têm o X significa que o som vai ser igual ao do CH. Preciso prestar atenção quando isso vai acontecer. Infelizmente, não tem uma regra específica para isso. Tem que vir a partir da leitura, de conhecer as palavras. Quanto mais eu vou lendo livrinhos, tirinhas, mais eu vou conhecendo palavras, mais eu vou adquirindo conhecimento, tá bom? E aí pede para vocês pesquisarem em revistas e jornais palavras com X ou com CH. Eu sei que nem toda casa vai ter revista e jornal, né? Lá na escola a gente tem alguns livros antigos, então assim, se vocês tiverem livrinhos antigos,
que já passou, que vocês possam recortar, pode usar. Se não tiver nenhum meio de recorte, de colar, pesquisem essas palavras e escrevam aí mesmo, tá bom? Nesse quadrinho aqui, ó, da página 62, vocês podem escrever aqui mesmo, tá? Abaixo teria uma proposta de uma pecinha, mas teria que ser feito na escola. Infelizmente, a gente não vai poder fazer. Quem sabe, se der tempo, no retorno, tá? Porque no retorno a gente também vai ter muita coisa pra botar em dia, então eu não posso prometer, ok? Gente, por hoje vai ser isso. Tá bem tranquilinho, tá? Mas qualquer dúvida, só me perguntar no WhatsApp, tá bom? Beijinhos, até a próxima videoaula.